Semana 4, dia 3. Suprimento matinal. Jô 7h39 da manhã. Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. RM 8-9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O processo do Deus triuno é claramente revelado no Novo Testamento, mas a maioria dos cristãos não viram esse assunto. Embora tais palavras como processo e trindade não se encontrem na Bíblia, os fatos que essas palavras descrevem são definitivamente revelados na Bíblia. Teófilo de Antioquia, 115 a 188 d.C., um dos primeiros pais da Igreja, foi o primeiro a usar a palavra trindade nos seus escritos. A palavra triuno também começou a ser usada por volta da mesma altura. Em Mateus 28-19, o Senhor Jesus encarregou os discípulos de batizar as nações, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesse versículo o nome é singular, contudo, o único nome refere-se a 3 pessoas. Isso mostra que há um só nome para a Trindade Divina. CWWL, 1990, volume 1, The Triune God to be Life to the Tripartite Man, pp. 265 a 266. Leitura de hoje. O Pai, o Filho e o Espírito não são 3 pessoas separadas nem 3 deuses, eles são um só Deus, uma realidade, uma pessoa. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito são denotados por um só nome. O nome denota a pessoa e a pessoa é a realidade do nome. O nome da Trindade Divina é a soma total do ser divino, equivalente à sua pessoa. Deus é triuno, ou seja, ele é 3-1. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Ele é um só Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito como a sua realidade, a sua pessoa. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Pai, Filho e Espírito não são 3 nomes diferentes, eles são um nome único da Trindade Divina. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Muitos dos títulos divinos na Bíblia, tal como Deus Pai, o Senhor Jesus e o Senhor Espírito, 2:3 e 18 da manhã, são títulos compostos. O nome composto em Mateus 28-19 é composto por 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno deu vários passos cruciais ao ser processado para ser o Espírito que dá vida. Primeiro, ele encarnou. Como Deus, ele entrou no ventre de uma virgem humana e ficou dentro desse ventre durante 9 meses. Desse modo, ele tomou a humanidade como seu abrigo, a sua morada. A sua encarnação foi, sem dúvida, um processo. Segundo, ele viveu e andou na terra, passando pelo longo túnel do viver humano durante 33 anos e meio. Isso também foi um processo. Terceiro, ele entrou na morte e passou pela morte, que incluiu a sepultura e o Hades. Quarto, passados 3 dias, ele saiu da morte e do Hades e entrou na ressurreição. A sua morte e ressurreição também foram um processo. Depois da ressurreição do Senhor, ele permaneceu com os discípulos 40 dias, et 1-3, e, durante esse período, ele tornou a sua presença tanto visível como invisível. Então, ele os levou a Jerusalém e, a partir do Monte das Oliveiras, ascendeu ao 3º céu, VV 12:9. Mediante a sua ascensão, o Senhor Jesus completou o seu processo. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Os 3, o Pai, o Filho e o Espírito, foram plenamente consumados na ascensão do Senhor.
A palavra consumação indica que uma obra ou um processo foi completado ou concluído. Parêntese que abre parêntese que fecha. Antes da sua encarnação Deus era cru, tendo a natureza divina, mas não a natureza humana. Mediante a encarnação, o viver humano, a crucificação, a ressurreição e ascensão, Deus foi processado e consumado. Agora, ele já não é mais o Deus cru, ele é o Deus triuno consumado e completado com divindade, humanidade, viver humano, a morte todo-inclusiva, a ressurreição poderosa e a ascensão transcendente. Tudo isso são elementos, ou ingredientes, que há no Deus triuno processado e consumado. CWWL, 1990, volume 1, The Triune God to be Life to the Tripartite Man, pp. 266 a 267.